Alô galera, voltei para falar sobre um assunto que é meio chato de falar, porque às vezes a gente acha que não vai adiantar muito falar. Mas se nós pensarmos assim, o Brasil nunca vai mudar e a política no Brasil nunca vai mudar. Então eu acho que todo mundo deveria falar também sobre esse tipo de assunto. Ainda mais pessoas como Felipe Neto, como Cauê Moura, como PC, porque eles? E outros, e muitos outros. Por que eles? Porque eles têm uma certa quantidade de inscritos. Eles têm uma certa quantidade de inscritos, então eles são formadores de opiniões. E se todo mundo compartilhasse dessa ideia e fizesse tipo uma campanha contra essa corrupção, essa podridão da política que existe no Brasil, o Brasil seria muito melhor e nós viveríamos num país melhor. Então não adianta você ficar só na internet fazendo treta, falando merda e falando de outros vlogueiros. A gente fala sim, porque nós temos nossa opinião, mas também deveríamos falar sobre política e questionar essa pilantragem, essa safadeza que existe na política brasileira, que é uma pilantragem, é um roubo, é uma sacanagem. Então vamos lá, eu vou ler um pouco aqui, depois eu vou falar sobre esse assunto. Vamos lá. O assunto é sobre a votação secreta que teve ontem lá em Brasília sobre a lei anticorrupção. Votação na correria, aproveitando a tragédia do avião que caiu e que a mídia estava toda falando sobre esse assunto. Aí eles resolveram fazer uma correria para fazer uma votação pilantra, safada, corrupta, desgraçada lá em Brasília. Então vamos lá. Vou falar aqui, vou ler um pouco aqui sobre esse assunto. Vamos lá. Câmara retira 6 propostas do MPF e desfigura pacote anticorrupção. O parecer da comissão sofreu várias mudanças. Texto segue para o Senado. Das 10 medidas originais, só 4 foram mantidas e com modificações. Depois de mais de 7 horas de sessão, os deputados desfiguraram um pacote que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público e Federal e avalizadas por mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos encaminhadas ao Congresso Nacional. Então quer dizer que a assinatura dos cidadãos, a nossa assinatura não vale de porra nenhuma. Eles só querem obrigar a gente a ir votar para botar eles no poder, para poder nos roubar. Porque a nossa assinatura então aí não valeu de porra nenhuma. Então vamos lá. O texto foi aprovado pela Câmara na madrugada desta quarta-feira, dia 30. Com a aprovação, o projeto segue agora para análise do Senado. Ao longo da madrugada, os deputados aprovaram diversas modificações no texto que saiu da comissão especial. Diversas propostas foram rejeitadas e outros temas polêmicos foram incluídos. Das 10 medidas originais, somente 4 passaram, ainda assim parcialmente. Vamos lá. O texto original do pacote anticorrupção tinha 10 medidas e foi apresentada pelo Ministério Público Federal, na comissão especial da Câmara que analisou o tema. Uma parte das sugestões dos procuradores da República foi desmembrada e outras, incorporada ao parecer do relator Onyx Lorenzoni, DEM, Rio Grande do Sul. As discussões foram acompanhadas pelo Ministério Público, que deu o seu aval ao texto construído. Segundo o relator do texto original, só permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de pena para corrupção e a limitação do uso de recursos com o fim de atrasar processos. As propostas retiradas. Veja as propostas retiradas pelos deputados. Acordo de leniência. Os deputados rejeitaram a proposta que previa que os acordos de leniência, espécie de delação premiada em que a empresa reconhece crimes em troca de redução de punição, fossem celebrados pelo Ministério Público. Espera um pouquinho que eu vou ver um barulho que está fazendo aqui, eu volto. Eu não vou editar, eu vou continuar meu vídeo. Barbosa, é tu que está fazendo esse barulho aí? Valeu.
Voltei. Como eu não edito, não vou editar. Mas tem um barulho do caralho lá fora. Puta que o pariu. Tava tudo em silêncio. Comecei a fazer a porra do vídeo. Começou a porra do barulho. Então vamos lá. Outra. Enriquecimento ilícito de funcionários públicos. Outro trecho retirado. Torna crime o enriquecimento ilícito de funcionário público e prévia o confisco dos bens relacionados ao crime. Então, o outro trecho retirado que torna crime enriquecimento ilícito de funcionários públicos foi retirado. Então, você pode enriquecer ilicitamente. O funcionário público pode enriquecer ilicitamente, mesmo que ele tenha praticado corrupção. Era uma coisa que estava no projeto, eles tiraram. Seria crime, eles tiraram, para não ser mais. Então vamos lá. Reportante do bem. Um dos itens mais caros ao relator que ficaram de fora, prévia à criação da figura do reportante do bem, para incentivar o cidadão a denunciar crime de corrupção em qualquer órgão público ou não. Como estímulo, o texto dele previu o pagamento de recompensa em dinheiro para quem fizesse isso. Então tiraram. Eles iam dar recompensa para quem falasse, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Retiraram, ninguém tem mais prêmio, e se falar tá arriscado de ser preso porque tá falando. Então vamos lá. Prescrição de penas. Também foram derrubadas as mudanças para dificultar a ocorrência da prescrição de penas, que é quando o processo não pode seguir adiante porque a justiça não consegue concluí-lo em tempo hábil. A justiça no Brasil nunca consegue concluir porra nenhuma em tempo hábil. Então você vê que saiu uma pilantragem, uma sacanagem, uma safadeza. Aí não concluiu em tempo hábil, a pena prescreve. Já não é mais crime, acabou, e o cara sai impune dessa história. Confisco alargado. Com o objetivo de recuperar o lucro do crime, o texto previa o chamado confisco alargado, para recuperar o dinheiro que foi roubado nosso. Isso era para estar dentro da lei. Olha lá, em casos como o de crime organizado e corrupção, para que os criminosos não tivessem mais acesso ao produto do crime, para que não continuasse a delinquir e também para que não usufruísse do produto do crime. Esta proposta, porém, foi rejeitada. Então o cara pode roubar, pode usar o dinheiro do crime. É foda. É foda. Eles não aceitaram também. Então o cara pode usar o dinheiro do crime. Vamos lá. Acordo entre defesa e acusação. Outro ponto que não passou foi o que permitia a realização de acordos entre defesa e acusação, no caso de crimes menos graves, com uma definição de pena a ser homologada pela justiça. O objetivo era tentar simplificar os processos, mas eles não querem simplificar porra nenhuma, eles só querem complicar, porque lá em cima já está escrito que teria que ter um tempo hábil, então eles complicando, esse tempo hábil nunca vai existir, nunca vão conseguir concluir o processo, e o ladrão, o pilantra, o safado, o corrupto desgraçado sai impune da porra da parada. Vamos lá. Responsabilização de partidos. O plenário rejeitou pontos do relatório que prevê a responsabilização dos partidos políticos e a suspensão do registro da legenda por crime grave. Tu não pode responsabilizar o político e você não pode suspender o registro. Vamos lá. Agora, isso aí é o que foi retirado. Tudo que era para ajudar foi retirado. Eles vão lá, legisla para eles, faz uma lei para eles, uma lei aonde eles saiam impunes de todos os crimes que eles cometem. E o dinheiro que eles roubam, eles podem ficar e gastar da forma que quiser. Um dinheiro que é nosso, porque nós somos cobrados impostos absurdos, nós somos roubados, completamente roubados, esculachados esses impostos do Brasil, e o desgraçado, miserável demônio do político corrupto pega e sai impune disso tudo. Ele pode ficar com dinheiro, ele... Porra, puta que o pariu, caralho. Eles estão legalizando o crime organizado. Eles estão legalizando a corrupção. Eles estão fazendo uma legislação pro crime, para eles, para ajudar eles e o povo que se foda, e o Brasil que afunde. Eles trabalham pra gente e no final
somos nós que somos escravos deles. Então eu acho que todo mundo deveria, ainda mais pessoas que têm canal com bastante inscritos, deveria falar sobre esse assunto, levantar esse tema, para a gente tentar mudar essa história vergonhosa que é a política no Brasil, que é uma política criminosa, é uma política de ladrão, corrupto, de crime organizado. Eles fazem o que eles querem e quando é para votar lei a favor deles, eles votam até na madrugada e votam com a maior rapidez do mundo. Quando é para votar leis que beneficiam o povo, o cidadão, o Brasil, eles prorroga. Então eu acho que canais do YouTube deveriam abraçar essa causa. Eu acho que pessoas que faz tretas no YouTube também deveriam abraçar essa causa. Canais teens deveriam abraçar essa causa. Para a gente tentar mudar essa política podre, corrupta, pilantra, desgraçada, safada, assassina que existe no Brasil. Então, se você tiver um tempo, vocês pesquisem essa matéria e essa pilantragem que fizeram, estão fazendo, e falem sobre esse assunto. Quer falar sobre assunto banal, como eu também falo? Falaremos. Mas vamos também, às vezes, falar sobre um assunto construtivo que vale a pena e que talvez a união do povo, que somos nós, que estamos no YouTube, talvez essa união possa trazer algum benefício para o cidadão brasileiro e para o Brasil. É um assunto chato, um assunto que dá poucas visualizações, mas foda-se também as visualizações. Você fazer YouTube só pensando em você também é foda. Mas porque se você também fizer, falando sobre a política, se nós conseguirmos um Brasil melhor, também vai ser melhor para você. E vai ser melhor para os outros. E se nós temos voz hoje, através da internet, que foi uma coisa maravilhosa que veio a existir, que nós possamos usar essa voz também para fazer algo de construtivo, para poder fazer algo de bom para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para o povo e para o cidadão. Vamos usar essa força que nós temos hoje, vamos usar a voz que nós temos hoje também para tentar ajudar o nosso país. É chato falar sobre isso, mas é necessário. E se todo mundo pensar que é chato e ninguém fazer, vai continuar essa pilantragem que está. Mas se todo mundo ter consciência e também e buscar também esse assunto e se envolver também com a política, o Brasil vai ser muito melhor. Mesmo que não seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas mesmo dentro desses 5 anos, as coisas vão melhorando. Mas daqui a 10, 15 anos, o Brasil estará muito melhor. E se nós já estivermos velhos ou mortos, pelo menos que nossos filhos, nossos netos e os filhos dos outros, os netos dos outros, nossos, possam usufruir de um país de caráter e de um país que não só tenha pilantra, ladrão, safado, corrupto e assassinos políticos. Vou terminando por aqui. Quem gostou dos meus vídeos, se inscrevam no canal, aperta gostei, compartilha, dá um like e quando se inscreverem vai aparecer um sininho. Vocês acionam para quando eu fazer vídeos novos, vocês saberem que eu fiz. E vou fazer vídeo falando sobre vários assuntos, questionamentos, política e tudo que eu quiser falar. E quem está gostando dos meus vídeos, então me acompanhe nessa jornada. Vou terminando o vídeo por aqui e fim de papo.